Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o violento Rodrigo Ferreira. Estou aqui com a comunicativa Vanessa Carvalho. Oi, pessoal. Olá de volta. Faz um tempo que eu não apareço. E nossa convidada, a gente tem uma convidada especial hoje. Ela que é sempre muito calma, Ana Alvarenga. E aí, Ana? Adorei o muito calmo. E todo mundo vai concordar com isso, mas... É interessante que existe sei lá se é um preconceito, uma imagem pré-concebida de algumas pessoas que trabalham com alguma coisa, né? Então, a gente sempre acha, por exemplo, que o humorista só faz piada o dia inteiro, que... Nunca fica de mau humor, né? Coach tá sempre na cachoeira, na selva, meditando em posição de lótus. Quando ele respira, sai um arco-íris de sai energia. Sai um arco-íris. Nunca briga com ninguém, tá sempre feliz. Né? Tudo dá certo na vida dele. Tudo, nunca. Sempre, né? Se comunica da forma mais correta possível, claro. Né? Bom, pessoal, vocês que estão aqui com a gente hoje, estão chegando aqui pela primeira vez no Talentos para o Sucesso, sejam bem-vindos. Se você chegou aqui indicado por alguém, aproveita para nos seguir. Você pode clicar aí no botão follow aí do seu Spotify para nos seguir, ou se você estiver assistindo a gente no YouTube, você pode dar um seguir e também clicar aí no sininho para receber notificações de novos episódios. Eu falo assistir porque se você está ouvindo a gente em alguma plataforma de áudio e ainda não sabe disso, a gente também está em imagem no YouTube e no Spotify. Então, se você prefere ver as carinhas lindas da Van e da Ana, e a minha nem tão linda assim, pode entrar aí nessas plataformas e assistir a gente. Se você já nos segue e considera nos apoiar, tá aqui o QR Code do apoia.se/TPS. Lá você pode fazer sua contribuição, manter aqui o programa funcionando, e o que é mais legal, você pode ter uma série de benefícios lá, como, por exemplo, você pode pedir tema, pode pedir para a gente fazer uma análise do seu relatório do Clifton Strengths, entre outras coisas. Vale muito a pena você entrar lá no apoia.se/TPS e ver lá o que te interessa desse nosso programa de apoiadores. Se você não nos segue ou já nos segue, mas não quer apoiar agora, não tem problema, pelo menos comenta, deixa aqui o seu comentário, fala o que você achou, fala o que você quer ouvir, o que você se interessa aqui dos nossos temas, comenta sobre esse episódio que a gente vai ficar muito feliz e, mais importante ainda, compartilha esse programa com os seus amigos. Aquele amigo que não comunica de uma maneira tão violenta e aquele que se comunica de uma maneira extremamente violenta, os dois vão usufruir desse programa de hoje. Muito bom. A gente vai hoje falar sobre esse tema, Ana, que eu adoro, apesar de não ser muito bom nele, de não entender muito assim a respeito desse tema, mas a gente vai falar de... Na verdade, a gente só pediu por esse tema, né, Rô? Que é pra gente ver se a gente aprende um pouquinho. Ver se a gente aprende um pouco, né? Porque a coisa é complicada, viu, Ana? Não, brincadeira. Deixa eu contar. Eu acho que a gente tem que contar por que veio esse tema, né? Por favor. Bom, primeiro vamos falar o tema. Comunicação não violenta, que já viu aí no título, mas se não viu ainda, comunicação agora não violenta. Ouviu. Vai lá, Ana. A gente teve um pedido por esse tema de uma amiga de faculdade minha, que também foi cliente de treinamentos. Ela já fez treinamento de apresentações, a própria identificação dos talentos comigo aqui na Consonância. E ouvindo o episódio sobre harmonia, ela falou, puxa, eu queria conhecer mais do tema. Vocês não têm um episódio de comunicação não violenta? Como não tínhamos, buscamos a ajuda entende? Da Ana. Isso. Para nos ajudar, inclusive. Né? Então, era isso. Ela queria complementar o talento de harmonia, mas eu já tô aqui. Qual que é o nome dela? Fala o nome da coach pra gente Vivian mandar uma... Silva. Vivian, um beijo pra você, obrigado por ouvir a gente. E tá aí, o presente pra você aí, um episódio. Eu recomendo pra caramba o livro de comunicação não violenta, Ana. Já li, claro, mas eu tenho que ser honesto pra você que eu entendi uma parte só. E hoje eu quero entender o completo.
Você leu Ana, toda uma parte só também. Não, eu li inteiro, mas sabe como é? Eu sei lá. Bom, enfim, eu vou colocar minha opinião aí no decorrer do curso. Eu Tá vou bom, começar tá bom. quebrando as expectativas de vocês. Boa, vamos lá. Vocês falaram assim, a gente quer aprender tudo, a gente aprende cada dia um pouco, principalmente do quanto a gente é violento. Estou falando da gente no todo, porque todas as pessoas que trabalham com comunicação não violenta, e eu vou um passo além, quem trabalha com CNV, vive CNV, vira uma filosofia de vida. E quando a gente se encontra, é assim, deu ruim. Quero contar quando eu não consegui, quando eu me percebi. Mas assim, o que eu costumo compartilhar é que a grande sacada que eu achei muito boa, que veio da leitura do livro, foi já perceber quando eu sou violenta. Isso eu já acho maravilhoso. Porque quando eu percebo, às vezes acontece assim, eu percebo e aí eu assumo, autorresponsabilidade tem a ver com comunicação não violenta, e eu chego para a pessoa e me exponho. Vulnerabilidade consciente também é uma coisa que vem depois da comunicação não violenta, uma decorrência. E aí, às vezes a pessoa fala para mim, não, Ana, mas eu não percebi, você não foi violento comigo. Então, você não percebeu, mas eu sei que eu fui. E aí, uma coisa que eu não lembro se está no livro do Marshall, esse que você está falando, que é aquele laranja que todo mundo, né, normalmente começa por ele. Eu não lembro se ele dá tanta evidência à intenção, mas a intenção que tem por trás da comunicação, ela pode ser uma intenção violenta. Ô, Ana, e assim, ó, é óbvio que generalizações são burras, mas se a gente fosse generalizar, a gente pode dizer que a maior parte das pessoas se comunica de maneira violenta eventualmente? Eventualmente, sim. O Marshall traz isso no livro, que quando nós, seres humanos, nascemos, o ser humano é compassivo. É uma coisa que vem de fábrica. A gente já vem com uma compaixão. Que logo nos primeiros meses é desconstruída. A gente leva convites a não ir para o lado da compaixão, mas ir para o lado do quem berra mais ganha mais. Né? Aquela coisa do neném, gente. Aquele neném que é quietinho. Você pergunta, como é que tá o neném? Ele nunca chora. Às vezes ele fica lá com a fralda, o xixi, um tempão, e ele tá lá com aquela cara de paisagem. Aquele que pensou em fazer o xixi já tá berrando. Fala, eu preciso cuidar dele. E daí, quando você cresce e tá... Se você tem irmãos ou irmãs, não é o meu caso, eu sou filha única, mas eu tinha primos e primas, né? Os que berravam levavam a atenção, né? E os que eram mais quietinhos, né? Eu era mais quietinha, acabava ficando com a necessidade não atendida. Eu queria pôr um ponto aqui, na verdade eu quero ouvir da Ana, né, como nossa especialista, nossa guru aí do tema. O que é o violenta do comunicação não violenta? Porque senão a pessoa pensa que tem que bater em alguém para ser violento, não é isso, né? Então, porque eu acho que a gente liga muito não, minha comunicação não é violenta, porque eu não berro com as pessoas. Eu não xingo ninguém. Então, mas aí quando eu, pelo menos o pouco que eu já pude me aprofundar aí nesse tema, eu tive um choque, assim, de entender o que é esse violento, e acho que, te ouvindo, o choque pode aumentar. Eu adoro essa pergunta, porque um dos primeiros trabalhos que eu fiz em empresa de comunicação não violenta foi um treinamento de 2 meses para líderes. E aí, quando um líder pegou um pouco mais de intimidade, ele falou para mim, olha, quando eu recebi o e-mail dizendo que ia ter esse treinamento, ia ter que participar, eu pensei, será que me viram gritando com alguém do meu time? Eu grito, mas não é por mal. Não é por mal, não é por mal. Eu gosto de dizer, quando alguém pergunta o que é comunicação não violenta, eu gosto de dizer o que não é. Que já desconstrói. Comunicação não violenta não é ser fofinho. Aquela pessoa que, é toda calminha, é toda... tá tudo bem. Aquela que diz sim 200 vezes. Quando eu digo muito sim para o outro, grande chance de eu estar dizendo muito não para mim. Exatamente. Então, eu estou num corporativo. Você pode fazer aquele relatório? Posso, mas eu preciso para amanhã. Não, eu faço. Mas você pode fazer a busca do não sei o que eu faço. Quando você vê, você está virando à noite para dar conta do que você disse que você faz.
E todo mundo está dormindo na paz e você está ali, né? Perdendo horas de sono, deixando a família de lado e, enfim, se deixando para trás. Tá? Perfeito. Então, comunicação não violenta não é ser fofinho, não é dizer sim, não é pedir com delicadeza, por favor, 10 vezes. E eu gosto de dar esse exemplo porque, assim, vida real, né, gente? Então, hoje nós começamos a gravar, a fazer esse programa aqui, e eu estava usando um outro Note, né? E deu pau naquele Note, eu troquei o Note. Vamos supor que eu não entendo nada de tecnologia, não entendo mesmo, você, Ferreira, entende bastante, e eu quisesse que você resolvesse o meu problema. Tá? Aí eu ia pedir, Ferreira, por favor, você manja muito disso, eu estou te pedindo assim com muita, sabe, eu preciso, você pode me ajudar? Você pode me orientar? Você pode ser o mágico que vai fazer meu computador funcionar agora? E aí, se você diz, claro, Ana, eu vou entrar remoto no seu computador e vou fazer isso, melhor dos mundos. Mas se você diz, não, Ana, não dá, né? Entra aí e tenta você fazer, aí vem a violência. Pô, caramba, né? Eu posso nem falar pra você, tá? Porque eu não tenho tanta intimidade assim. Mas vou pensar, porra, né? Custava, ele entende tanto, ele podia entrar remoto. Quer ver onde entra essa violência? Mãe e filho. A mãe pede pro filho. O filho diz que não. Tá vendo? Quando é pros outros, você faz. Pra mim, nunca. Entendeu? Isso é culpa do seu pai, aquele vagabundo que não sai do sofá. Clássico. Já bota a culpa no pai. O seu filho. Assim, clássica. A casa cai. Porque aí volto para a autorresponsabilidade. Tudo começa e termina em mim. Se eu estou com problema no meu computador, é uma necessidade minha resolver isso. E aí eu vou traçar estratégias para resolver isso. Primeiro, eu fiquei nervosa. Aí eu checo comigo. O nervoso não vai me levar para nenhum bom lugar. Aí eu penso, estratégias. Eu tenho um outro computador que eu nunca abri. Chegou faz 2 dias. Mas será que dá certo? Né? Então, eu vou traçando estratégias. Eu tenho que tentar fazer a minha necessidade acontecer. Se eu não consigo, eu posso dizer, Ferreira, Vanessa, será que a gente pode remarcar isso? Eu sinto muito, não achei que fosse acontecer o que aconteceu. Faço pedidos. E vocês podem dizer sim, melhor dos mundos. E vocês podem dizer não, Ana. Para outra semana a gente já tem agendado por 50 semanas, 50 temas diferentes. Daqui 51 semanas a gente se fala. Eu já ouvi isso de uma pessoa uma vez, viu, Ana? E tudo bem, entendeu? Porque o pedido, ele aceita não como resposta. Mas aí deu tudo errado, então, Ana? Deu tudo errado. Eu pratiquei a comunicação não violenta bonitinha e a pessoa não está fazendo o que eu quero que ela faça. Então, vamos voltar no que eu trouxe aqui, tentando explicar, acho que mais no detalhe. A pessoa, ela não tem a necessidade do teu pedido. Quem tem a necessidade é você. A necessidade é minha e vai comigo para qualquer lugar. A necessidade é tua e vai com você para qualquer lugar. O outro é uma chance de resolver aquela necessidade, mas não é uma obrigação. E se ele disser eu não vou resolver, eu ainda continuo com a necessidade. Eu vejo outras formas. Entendi. Isso pode ser num ambiente de trabalho, isso pode ser numa relação familiar. Aí dá aquela dor. Puxa, eu estava certa que o Ferreira ia me ajudar. A certeza é minha. Boa. Mas ontem ele me ajudou, porque ontem, o momento dele ontem permitiu. Era outro. Eu continuo precisando, mas ele não continua disponível. Ô, Ana, eu não continuo disponível, mas eu também posso só não estar afim. Porque às vezes, por exemplo, quando eu dou treinamento de gestão do tempo, é muito comum as pessoas falarem para mim assim, Rodrigo, legal, entendi tudo, mas o que adianta eu fazer tudo isso? E aí o cara que tem que mandar algo para mim, ele não manda, ele não tem a organização, ele não tem uma agenda bem organizada, aí ele ferra com a minha agenda. E às vezes esse outro cara, ele tá atribulado, etc. Mas às vezes simplesmente eu não sou a prioridade dele. Ele tem outras coisas fazendo, que ele tem que fazer. Então, quer dizer, entre aspas, ele não tá afim. Também faz parte, né, de eu entender isso, eu saber como lidar. Eu queria te perguntar, onde é que fica a influência nesse pacote? Quer dizer, eu posso tentar influenciar o outro? Eu posso tentar vender pro outro a minha prioridade? 2 pontos. Disponibilidade, né? Quando eu falei assim, hoje você não está disponível, não é porque você está com outro trabalho.
hoje não é disponível, porque nesse teu momento, você está, por exemplo, você está com a necessidade de ficar olhando pela janela parado por 3 horas. Isso também é uma necessidade sua, né? Parece que você me conhece, porque eu faço isso de vez em quando. Então, vindo assim, né, a gente começou falando do que não é comunicação não violenta, e agora acho que a gente já está numa fase do que é. A comunicação não violenta é eu conseguir olhar para mim diante de um fato. O que eu estou sentindo? Se eu estou confortável, feliz, segura, satisfeita, melhor dos mundos, as minhas necessidades estão sendo atendidas. Eu nem sei que elas existem, mas elas estão. Se eu parar aqui agora, minimamente as nossas necessidades de alimento, de água, de conforto para sentar, estão sendo atendidas, porque nós 3 estamos aqui com uma cara muito boa. Tá? Parece que alguém está com fome, com sede ou mal acomodado. Está disfarçando bem, né? Outra disfarçando muito bem. A gente nem percebe que elas existem, mas são necessidades. Só quando elas faltam, né? Tipo, tô com sede, não tenho água, tô com fome, não consigo comer. É que a gente percebe. Tá? Então, o fato, o sentimento, a necessidade, a estratégia para atender essa necessidade. Eu já tenho uma garrafa d'água aqui, porque água é importante, trouxe para cá. Eu já comi antes para aqui, tá bem? Eu tenho uma cadeira que é legal para mim. Isso traçando estratégias para estar aqui bem com vocês, tá? Indo para a tua pergunta, Ferreira. Quando eu preciso que o outro, né? Esse outro vai me passar uma coisa que eu dou continuidade no meu trabalho e ele não traz no tempo que eu preciso. Eu posso conversar com ele. Eu vou fazer um pedido. Mas olha a diferença do pedido. Supondo que você seja esse outro. A Vanessa, né? Parar de bater no Ferreira, vamos na Vanessa. Isso, vai. Eu preciso que a Vanessa é essa pessoa, eu dependo dela. Eu posso chegar, e é o que a maioria das pessoas faz. Vanessa, então, desse jeito não tá dando. Porque, cara, toda semana é isso. Eu tenho que entregar aquele relatório, mas ele depende dos dados que você me passa, você não passa. Você tá ferrando com a minha vida, Vanessa. Entendeu? Você tá lá tomando café outro dia, você saiu mais cedo, e eu escutei você falando pra fulana que você ia fazer luzes no cabelo, sabe? Pô, tá tudo certo, o cabelo tá lindo, mas o ponto é, faz o trabalho. E olha que interessante. Quer dizer que você não falou de mim só por causa dessa parte das luzes no cabelo, né? Por isso que você escolheu a Vanessa, né? Tô achando no mínimo preconceituoso. É bullying, isso aí. A comunicação está muito violenta comigo. Eu quero fazer o meu parêntese aí, porque é isso que eu penso que a maior parte das pessoas considera que não é uma comunicação violenta. A Ana não me xingou. O que a gente entende aí, para quem não está vendo, eu tô aqui fazendo aspas, que a pessoa está no total direito dela de cobrar, porque eu não estou fazendo o que ela precisa que eu faça. É assim que as pessoas sentem, né? Não, eu só fui lá cobrar e falei mesmo umas verdades que ela realmente precisava ouvir. Você vê, eu não gritei, eu não xinguei, eu não falei, vou chamar o diretor, você não vai, vou escalar você em todo mundo. Não ameacei. Não, parece que então não foi violento. Então, não fui violento. Tá, mas ajudou em alguma coisa? Ajudou Nem um ao meu pouco. lado? Adiantou ao meu lado? Não. Porque quando eu falo do outro, a chance do outro pegar e querer se proteger não é. Boa. Tá? É óbvio. Nossa, veio uma pessoa falar na de cabeça coisas agora. assim, né, que não são agradáveis. Porque se eu fosse falar, Vanessa, adorei, você me mandou os dados com 3 dias de antecedência, estou feliz com você, a Vanessa ia ser só coração. Mas se eu for cobrar, é do ser humano, ele vai se proteger. E quer dizer, só dele estar se protegendo, quer dizer que então, olha se não está implícita uma violência. Se eu estou tentando me defender de algo, então algo não está sendo tem algo do que se defender, né? Que há um ataque. Se eu estivesse entregando flores, você não ia se defender. Exato. Aí, assim, o Marshall diz que... O Marshall, para quem não sabe, é quem focalizou a comunicação não violenta na década de 60 e 70. E ele diz que comunicação não violenta, CNV, numa palavra, é conexão. A comunicação, ela acontece não só na fala. O silêncio é uma forma de conexão. O olhar, a postura física, os atos que a gente tem, são formas de se comunicar. E
a comunicação não violenta, ela busca a conexão. Se eu estou sendo não violenta, eu vou ter conexão. Mais chance de ter conexão, tá, gente? Não existe verdades absolutas. No caso, o que eu fiz com a Vanessa não conectou. Eu estou tomando conta da vida dela, que ela foi fazer luzes, que estou chamando ela de folgada. Não é. Tem um monte de coisa implícita nessa conversa, e o que eu entendi é que aí reside essa violência, né? Porque tá implícito que eu não posso sair naquele horário para fazer luzes, e isso está errado. Isso me desqualifica de alguma maneira. Isso. Então tem uma violência aí, né? De me impor um jeito que é o certo contra um outro que é errado. A coisa que mais ficou na minha cabeça, mais me tocou, assim, quando eu li o livro, foi justamente isso, Van. A impressão que me ficou é assim, parece que, talvez, óbvio que não seja só isso, mas um dos aspectos que leva a eu me comunicar de maneira violenta, pelo menos eu, Rodrigo, é quando eu fico pensando, tentando entender, tentando imaginar o porquê do outro. Por exemplo, isso até trazendo para talentos, e depois eu queria fazer um comentário aqui especificamente sobre talentos. Uma das coisas que me ajudou quando eu aprendi a metodologia de pontos fortes foi justamente tirar um pouco o que eu acho que é. Né? Um exemplo que eu sempre conto, 2, vai. Um é eu ter empatia em último. Então eu percebi que como eu não sinto o outro, eu paro de tentar. Então eu não tento, eu não sei o que a Vanessa está pensando. Então, para que eu vou tentar adivinhar? Eu simplesmente pergunto para ela. Eu dou exemplo sempre de treinamento, eu falo que antes, se eu achasse que alguém não estava gostando, eu reagia a isso. Hoje eu chego na pessoa, no café, alguma coisa, e falo, cara, você tá gostando, tá legal para você? Se a pessoa falar, tá legal, eu aceito e não fico mais tentando imaginar, será que esse cara tá mentindo? E a segunda história foi o dia que a minha filha chegou para mim e falou, eu não quero mais ir na escola. Aí eu, no passado, tentaria convencer ela com base no meu estudioso, porque eu ia tentar enfiar na cabeça dela o que o meu estudioso acredita. Como eu sei que não é o caminho, eu peguei um talento dela, que é significância, e fui mostrar para ela como que ela pode conseguir satisfazer a significância dela dentro da escola. Né? E aí ela começou a querer mais ir na escola. Então isso é uma coisa que ficou muito para mim. Eu vou confessar, ainda faço, mas é uma coisa que eu monitoro em mim, que é não tentar adivinhar o que o outro está sentindo. Para mim ficou muito isso, Ana, quando eu li o livro. Veja, vou refazer a cena com a Vanessa. Se eu chego para a Vanessa e falo de mim e não dela. Falo, Vanessa, você tem... Primeiro eu pergunto se ela tem um tempo. Não chego invadindo o espaço dela. Vanessa, eu preciso conversar com você a respeito de umas coisas minhas. Você tem um tempo agora, a gente pode marcar, né, em algum momento hoje. Bom, supondo que ela diga, pode agora. Fala, então, eu preciso dizer que, e eu vou ser bem realista, tá? Vou falar de mim. Tá bom. Eu, Ana, eu tenho o talento e responsabilidade, tá? Então, para mim, missão dada, missão cumprida. Então, eu vou falar para ela assim, olha, então, Vanessa, eu tenho uma necessidade de entregar tudo com antecedência. É uma coisa minha, sabe? Eu gosto de 3 dias antes, 2 dias antes, já tá com quase tudo pronto, tá? Eu sei que é uma coisa minha. E aí, eu queria... O que você me entrega, quando você me entrega, é sempre muito bom. Os seus dados, eles vêm, assim, exatos. Eles agregam muito valor e é fácil lidar com o que você está me dando para pôr no meu relatório e conseguir entregar meu trabalho. Isso é ótimo. Só que eu tenho pouco tempo para fazer isso quando você me dá. Porque eu, Ana, também, como eu tenho o talento de realização e aí eu quero produzir, eu também tenho essa necessidade de fazer uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa que seja útil, eu tenho que fazer uma coisa que vai ficar boa, entende? E aí, eu acabo querendo revisar 2 ou 3 vezes antes de entregar. Então, eu queria te fazer um pedido. Em vez de você me entregar na parte da manhã do último dia, que é como normalmente você faz, será que teria chance de você me entregar um dia antes, ou 2? Como é isso para você? Aqui eu trouxe os talentos, porque a gente está falando de talentos. Claro. Na conversa com ela eu não falaria, porque né, não sabia, a não ser que ela soubesse. A menos que ela soubesse. Se você que soubesse, vai ser lindo, né? Vai ser lindo. Pontos, tá? Né? Daí você ia chegar também com seus talentos. Me explicar. Pô, eu tenho excelência, eu quero vir até o último ponto. Aí a gente poderia ajudar ela a entender o mínimo produto viável daqueles dados. Né? Podemos negociar daí. Quando eu falo assim com você,
a grande chance é você não tendo que se proteger. Eu falei de coisas que realmente você entrega, do valor do teu trabalho para mim, e falei da minha necessidade, de como eu me sinto, e fiz um pedido. Naquela base que eu já mencionei antes. Se você disser sim, eu vou entregar um dia antes, melhor dos mundos. Se você disser, Ana, eu não consigo, porque eu tenho você e mais outras coisas, enfim, eu não consigo, eu não vou ficar julgando, Ferreira. Exatamente. Né? Se é mentira ou não. Julgando, você está mentindo, você está toda hora. Não vou julgar, eu vou só trazer a minha necessidade, é minha, como é que eu faço isso de outra forma. Perfeito. E sabe, Ana, você falou uma coisa aí importante, porque assim, tem uns mala que estão ouvindo esse programa agora, não é? Você que está ouvindo agora não é mala não, é um outro que está ouvindo. Um outro mala que está ouvindo. É um outro, tá? Que pode de repente ter pensado assim, mas peraí, e se os dados dela não são ótimos, quer dizer que você está mentindo? Não, você não precisa falar disso, você fala de uma outra coisa que te ajuda, né? Por exemplo, os dados não são ótimos, mas você vê uma puta dedicação nela. Né? Pô, eu vejo você super dedicada, isso é muito legal, né? Quer dizer, porque só tô falando isso porque tem gente que vai pensar assim, mas aí os dados não é legal. Tá bom, mas você tem outra coisa, não precisa mentir. Ó, refazendo essa frase, Tó. Supondo que os dados dela não sejam ótimos, que ela não seja, assim, ela poderia ser melhor no meu ponto de vista. E aí é um julgamento, tá? Isso. Mas eu recebo os dados dela, é com isso que eu tenho que trabalhar. Então eu posso dizer, porque quando você me entrega os dados, eu uso perfeitamente no meu trabalho. Tá? O que você me entrega é muito útil para mim. E gente. Que sem o que ela me entrega, eu não faço o meu trabalho. Exatamente. Até porque senão você não estava reclamando, você não estava com esse problema, né? Se tem o problema... Então eu pego e falo, é importante você me entregar. Em termos de uma estrutura, eu precisaria colocar algum ponto positivo ou poderia... Isso poderia simplesmente não fazer parte? A gente tenta buscar conexão. Tá. Então é esse o intuito dessa parte. Com o ser humano, vamos falar de valorização. Todo ser humano tem. Existem algumas necessidades humanas que são universais. O Marshall traz no livro algumas. Existe uma lista, gente, não é fechada, não é verdade absoluta, mas é tipo comida. Basicamente todo ser humano precisa comer. Né? Ar, basicamente todo ser humano respira. E a valorização é uma coisa que o ser humano normalmente precisa. Então, uma grande chance de conectar é eu dizer por que eu estou querendo que você me dê os seus dados. Se eles não fossem úteis para mim, eu não ia te pedir. Eu ia mandar 100. Quando você chegasse, eu ia enfiar na gaveta e falar, mais um que vai ser o dela, porque o dela... Mas eu preciso. Então, legal. A vulnerabilidade consciente, porque a pessoa vai falar, nossa, ela já não te ajuda e você vai pagar pau dizendo que você precisa dela. Mas aí eu acho que entra um pouco também, aproveitando de novo a oportunidade, eu acho que entra um pouco também de lidere com intenção positiva, que a Gallup fala, do reconhecer o lado varanda do talento, quer dizer, o exemplo que eu falei aqui, né? Se a Van tem excelência, eu não vou dizer para ela assim, pô, também você quer revisar esses dados até a última hora, pô, que saco, né? Não, eu vou dizer, pô, que bom que você tem um cuidado maior em revisar os dados para que eles cheguem o melhor possível. Quer dizer, a gente conectando esse ponto da conexão com a metodologia de talentos, eu acho que ainda fica maravilhoso, porque você conhecendo o talento do outro, você consegue até ter motivos para elogiar que não sejam necessariamente falsos ou frívolos, né? Para mim, eu fiquei refletindo um pouco, né, desde quando a gente agendou para conversar, e qual é a coisa para mim que mais conecta essas duas abordagens? Consciência. Para mim tem a ver com consciência. Porque, como você estava falando, Ana, às vezes a gente está com as nossas necessidades atendidas, e enquanto elas estão atendidas, a gente sequer sabe que elas estão lá. Exato. A gente sente alguma dor a partir do momento que alguma necessidade não está atendida. Mas nessa hora, a consciência que a gente costuma ter é só da dor. A gente não consegue fazer o exercício, é muito difícil o exercício de falar, peraí, qual é a minha necessidade que não está sendo atendida? Porque nesse caso, a necessidade nem é a do relatório, nem é a do dado, né? Você colocou, puxa, a sua necessidade é que você gosta de entregar, então tem uma necessidade sua lá por trás, mas se a gente não está muito consciente, eu nem vou pensar na minha necessidade e jamais tenho condição de colocar a minha necessidade para outra pessoa. Exato. E quando a gente fala da abordagem dos talentos,
Para mim, o grande segredo é consciência. A partir do momento que eu tenho consciência do meu jeito de funcionar, eu tenho como escolher a direção do uso desse meu jeito de funcionar. E aí eu posso buscar uma direção que me leve num resultado mais positivo. Então, para mim, nas duas abordagens, a consciência faz toda a diferença. Ô Van, e eu vou adicionar aí que a consciência, nesse sentido todo que você falou, com certeza, e eu quero trazer de novo a consciência também, porque uma coisa que você falou que é uma grande verdade é, quando me falta, por exemplo, aquele dado que a outra pessoa tem que me passar, eu vou ficar irritado. E aí eu vou agir com a pessoa como se a pessoa fosse só a origem daquela irritação. Ela não é mais um ser humano, ela é a origem de uma irritação. Sim. Eu vejo muito isso em casamentos, por exemplo. A pessoa, sei lá, o marido e a mulher brigam por algum motivo, né? Sei lá, o cara chegou tarde em casa, alguma coisa. Aquela pessoa passa a ser só a origem daquele problema. Um dia eu estava conversando com um amigo e ele reclamando da esposa. Eu virei para ele e falei, se separa? Né? Aí o cara assustou, né? Porque, na verdade, a esposa lava a roupa dele, faz a comida para ele, cuida dos filhos dele. Aí ele, é verdade, né? Então, assim, é isso que eu tô falando. Quer dizer, essa pessoa que atrasa o envio do que eu preciso, de repente também é a mesma pessoa que me manda um monte de outras informações, que faz uma série de outras coisas. Então, eu acho que essa consciência também do ser como um todo, eu acho que isso ajuda também na hora de se comunicar. Rui, mesmo que a mulher não lavasse, passasse, fizesse a comida porque estamos num mundo novo, né? Mas ela ia estar fazendo alguma outra coisa, né? Por exemplo, igual você. Você trabalha, rala, né? Quer dizer... Aí depois eu vou te julgar porque você, sei lá, parou o carro torto. Provavelmente né? Boa parte das necessidades desse cara estão sendo atendidas por essa esposa e ele se dói com uma coisa que não está sendo como isso é comum, né? Isso é muito comum. Quantas outras necessidades da esposa também ele não está satisfazendo. Exato. E naquele momento não está na pauta, né? E aí começa, aí joga, aí a outra pessoa joga isso na discussão. Aí quebra o pau. Aí quebra o pau, porque aí... É outro ponto de consciência. Exatamente. Eu ter a consciência de que o outro é também um indivíduo, bem complexo, ele tem necessidades também, talvez as minhas aqui estão ferindo as dele lá, tem toda uma outra... E eu trago isso para o trabalho, Van, eu trago isso para o trabalho quando eu falo muito para as pessoas, principalmente em começo de carreira, eu falo assim para as pessoas, cara, você estava desempregado, você estava desesperado, você não tinha um emprego, você precisava pagar suas contas, pagar não sei o que, desesperado. Aí uma empresa aparece para você e fala, eu tenho uma vaga aqui. Aí você vai, super animado, passa pelo processo seletivo e é contratado. Você vai para casa, vibra, comemora com a sua família. 3 meses você está reclamando da empresa. Você esquece tudo isso. Eu não estou dizendo que você não possa ter problemas lá na frente, que você tenha que conversar com o teu líder, qualquer coisa do tipo, não é isso. O que eu estou dizendo é, consciência do todo, né? O que a empresa tem, o que ela não tem, o que ela faz bem. Tá, então vamos se tem algo que não tá legal, eu ter a consciência do que tá legal me ajuda até a conversar sobre o que não tá legal, né? Então eu acredito muito nisso também. Tem um outro ponto aí na consciência ainda, desse mesmo cara, tá lá na empresa e tal, e aí você vira pra ele e fala, então sai da empresa, do mesmo jeito que você falou pro cara, vai se divorcia, sai da empresa, ele fala, não, preciso trabalhar. Preciso trabalhar, E aí então não ele reclama, se coloca... desgraçado. E aí ele tá se colocando numa situação de alguém que não tem escolha, como se o preciso trabalhar também não fosse escolha. Aí a pessoa vira, mas claro, como que eu posso ficar sem trabalhar? Tem tantas maneiras de ficar sem trabalhar. É que você escolhe. Então, se você escolheu estar lá, assume a responsabilidade da sua escolha de estar lá. Exatamente. Se você escolheu sair, assume a responsabilidade da sua escolha de sair, né? Mas a pessoa fica vítima. Ana, agora sim, pra gente ir direcionando pro final, porque, passou muito rápido, a gente vai ter que conversar muito sobre isso ainda. Eu tenho tanta pergunta, meu Deus. Eu sou um cara muito processual. Existe um passo a passo de comunicação não violenta? Ou pelo menos uma linha guia? Eu vou dar uns pilares, né? Isso. Não curto mais essa questão. No livro, só para quem estiver vendo, a gente citou o livro é esse. Lindinho, por sinal. Bonito. Eu vou trazer aqui, mas dentro do que vocês trouxeram, eu preciso falar. Por favor. As pessoas buscam muito, ser humano em geral, tá? E inclui isso. A gente busca muito a solução de fora para dentro, tá? Então eu tenho uma necessidade
você tem que me atender, o outro cara que trabalha comigo tem que atender, o meu filho tem que atender, meu marido... A empresa tem que me promover. A empresa tem que atender, é sempre o outro que tem que me atender. Internamente, o que acontece? O ser humano não tem, hoje em dia, na maioria, a prática de olhar para dentro. As pessoas buscam fora. Eu busco a roupa, eu busco o cabelo, eu busco o carro, eu busco o cargo, eu busco... Não tenho nada no Instagram. com isso, tá, gente? Isso é tudo no Instagram legal. Só que dentro sempre fica um buraco, porque eu não estou olhando para mim de fato. Esse cara que você trouxe, que foi para a empresa em 3 meses ele não está feliz, e aí ele põe toda o desconforto dele na empresa, que a empresa não está fazendo o que ele quer, e aí você diz, mas então sai do casamento, sai da empresa. Então, de onde quer que ele saia, ele não vai conseguir sair dele. E o grande problema está dentro dele, e ele não está olhando para ele. Ele não e aí a coisa acontece toda igual de novo, e de novo. Ele vai de novo, porque ele não está olhando e falando, peraí, qual é a necessidade que eu tenho? Eu tenho uma necessidade de estar trabalhando, ok, mas com o quê? Porque às vezes ele vai buscando rótulos, eu quero estar no corporativo, eu quero estar... E na verdade ele estaria muito melhor se ele fosse professor. Se ele fosse... Estou falando uma classe que não é valorizada. Perfeito. Mas ele tem um professor ali dentro que quer. Ele fala, imagina, eu vou ser diretor de multinacional. E ele vive uma vida infeliz porque ele não olha para dentro dele para atender a necessidade dele. Tá? Excelente isso. Então, perfeito. A gente, só fazendo um parêntese, isso aconteceu comigo semana passada, uma coach minha que está em dúvida de que carreira seguir, e ela... Nos primeiros 10 minutos da sessão de coaching, ela falou 3 vezes, mas como é que eu vou viver disso? Isso não dá dinheiro. A pessoa não entende que o dinheiro é a consequência de eu fazer um bom trabalho, né? Tem professores que ganham um bom dinheiro, tem professores que não ganham nada. A classe é desvalorizada, mas tem professor que ganha um bom dinheiro porque, enfim. E outra, tem pelo menos não maneiras morre. Diferentes, né? Também tem maneiras e não morre também, né? Sofrendo ali, porque... Pô, e tentando atender a necessidade da Vivian, né, que é a sua amiga, isso. Que trouxe o tema, você disse que ela tem harmonia, né? E aí Minha amiga e nossa ouvinte muito assídua. Nesse mesmo dia, ela mandou um print para mim, indo para o trabalho ouvindo um episódio, voltando do trabalho ouvindo um episódio. Maravilhosa. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma cliente, que eu já trabalhava com ela com comunicação não violenta, e aí eu fiz a parte dos talentos com ela. E o talento primeiro dela é a harmonia. E aí nós descobrimos, né, já olhando para a comunicação não violenta, que ela dizia muito sim para os outros e muitos não para ela, porque ela queria consenso. Então ela sempre, deixa quieto, eu sou aquela que cedo, eu sou aquela que tento mediar, mas quando ela tentava mediar, ela não se incluía na mediação, ela tentava com o tempo com os outros. Então aí fica o link de atenção, olha, quanto mais sim você diz para o outro, grande chance está dizendo não para você, e isso é extremamente violento. Comunicação violentíssima comigo, quando eu digo... Não é só com o outro, né, a violência. Isso. Eu queria saber justamente... Quanto mais íntimo o relacionamento, mais violento. Com o Ferreira, que eu não tenho tanta liberdade, no episódio do computador, estaria tudo bem se ele não fizesse, né, o processo. Meu filho, porra, Rodrigo, você não quer me ajudar, onde já se viu? Super violento. Isso é maravilhoso. Ana, eu ouvi um cara falando esses tempos atrás, aí eu achei muito legal, ele falando assim, que se o teu filho derruba um copo e quebra, você fica bravíssima. Se é uma visita, você fala, imagina, isso acontece. Exatamente. Cara, tá errado isso. Né? Imagina como seu filho vai se sentir vendo isso. Todos os passos, né, que você pediu. Então, assim, entender que o fato é o fato. E a minha interpretação do fato é uma coisa diferente. Um exercício legal de comunicação não violenta. Acontece alguma coisa que me desconforta. Pega um papel ou grava um áudio para você mesmo, enfim, faz alguma coisa você com você mesmo. E descarrega o verbo. Tipo, nossa, eu fiquei desconfortável, porque onde já se viu, aquele lá fez isso, que fez aquilo, não sei o quê. Escreve tudo. Porque a Ana já é tão evoluída que ela já diz, eu fiquei desconfortável, eu tô puta da vida, desgraçado. E portanto, na comunicação não violenta, eu sempre uso a primeira pessoa do singular, eu. Tipo o melhor de nós, né? Do nós. Quando eu uso a gente,
é porque eu realmente estou falando da humanidade, estou falando do ser humano, é desse lugar. Mas caso contrário, eu tento puxar porque eu gosto de frio, eu não gosto de frio. Não sei se os outros realmente gostam ou não. Então, a gente não gosta desse tempo. A gente quem? Tem gente que gosta. Boa. A gente é muita gente, né? A gente é muita gente. Eu mandei pra você um áudio, não foi, Ivan? Que eu falei que eu reclamei, depois eu falei assim, relaxa, era só meu fígado. Eu tava falando com o fígado. Uma das estratégias que a gente tem em comunicação não violenta é o parempático. É uma rede de pessoas para quem, numa hora bem difícil, eu posso ligar e falar, eu preciso de escuta. E a pessoa vai ficar quietinha do outro lado e eu vou descarregar o verbo, porque eu preciso falar com alguém. A gente fala aqui de talentos e tal. Você é coach de pontos fortes e trabalhava já com CNV. Você, na sua percepção, na sua experiência, dá para dizer que tem talento que nos ajuda a praticar com mais facilidade a CNV? Tem tema de talento que dificulta um pouco mais? Eu acho interessante essa pergunta, porque quando eu fiz o curso, e aliás fiz com vocês, tinha aquela pergunta, né? Quais são os talentos de um líder? E aí, o que ficou muito marcado para mim é: você quer ser líder? Como você quer usar os seus talentos para isso? Porque, cara, se é talento, é coisa que agrega. É ferramenta. Se agrega, vamos investir. Eu já peguei várias pessoas de perfis diferentes, talentos diferentes, porque eu fazia trabalho de comunicação não violenta com algumas equipes, e eu depois fui fazendo os pontos fortes também, em momentos diferentes, né? E aí foi muito interessante, porque eles conseguiram, a partir dos talentos, ficar até mais clara a comunicação não violenta. Então, aquela coisa chega de uma forma violenta pro outro. Perfeito. Porque o outro tem aquele talento e eu... Muito legal. Minha pergunta é me usando como estudo de caso, tá? O Rodrigo já sabe, até quem nos ouve já sabe que o maior desafio que eu já tive na minha vida, que estava impedindo a minha carreira, tinha a ver com a minha comunicação violentíssima. E hoje eu entendo, né, e depois de trabalhar, lógico, depois de terapia e depois de trabalhar com talentos e pontos fortes, eu entendi que esse era um uso negativo, prejudicial de um talento meu, que é justamente a comunicação. Você vai pensar, puxa, como que uma pessoa que tem comunicação usa mal a comunicação que sai violenta? Aí vem uma coisa que eu estava conversando até, acho que hoje mesmo, numa sessão que eu estava fazendo, eu falei, olha, o que saiu mais alto, mais forte no seu relatório, quer dizer que é uma ferramenta que você tem, que ela é maior e mais poderosa. Não quer dizer necessariamente que você usa bem. Se você tem um martelo e ele é bem grande, bem poderoso, e você usa para marretar e montar uma peça lá, você vai usar bem. Mas se ele cair no seu pé, ele é maior, ele vai doer mais, né? Muito bom. Se ele cair no pé de alguém que você derrubou sem querer, porque não tive a má intenção, mas eu derrubei sem querer o meu martelo gigantão no pé da outra pessoa, machuca bastante. Então, eu acho que depende muito mais do uso e de como a gente já tem consciência das manifestações, da forma de usar o nosso talento, do que de qual é o talento que a gente tem. Exatamente. Né? Naquela parte de você pega um papel, escreve tudo, ou liga para alguém e fala do fato, e depois você entende que o fato é o fato, aquilo é o seu desconforto, é o seu olhar, a sua interpretação, o seu julgamento do fato. E se uma mesma cena, 10 pessoas assistirem ao mesmo tempo, cada uma vai ter a sua interpretação. Exato. Tá? Perfeito. Dali você consegue entender quais são os seus sentimentos. Pega ali uns 5 sentimentos que estejam batendo. Fiquei com raiva, fiquei com desconforto, fiquei irritada, Você vai descendo, você vai entender que talvez tenha um medo ali por trás. Vai um pouquinho mais fundo nesse iceberg. Perfeito. E ali, depois, você pensa, mas por quê? O que eu precisava que faltou? São as necessidades. E daí, depois de você saber que você tem essas necessidades, você fala como que eu posso atender essas necessidades. Elas são minha responsabilidade. O que eu posso fazer para atender? E aí eu posso pedir para alguém, ou eu mesmo posso fazer uma ação, enfim. Traço as minhas estratégias a partir dos pedidos. Tá? Quer dizer, mais ou menos os passos. Mais ou menos um passo, passo a passo. É isso. Legal. Tá. Agora, a gente... Ana, você vai ter que voltar para a gente gravar mais um episódio, porque a gente já está com quase 1 hora de programa, quer dizer...
é brincadeira, passa muito rápido, né? E não cabeu o que eu queria. Não cabeu tudo que a gente quer fazer. Então, se você topar, eu queria pedir para todo mundo que está ouvindo o episódio para mandar perguntas. Boa. Que perguntas você tem sobre comunicação não violenta, sobre se você foi violento ou não em determinada situação, pode contar para a gente, ó, eu fiz isso, eu fui violento, né? Ou outra pessoa comigo, pode mandar. Pode mandar histórias do trabalho. No meu trabalho tem uma pessoa assim, assim, assado. Só não falo o nome e a empresa, né? Pra gente não expor ninguém. Mas a gente traz pra cá. E eu queria, pra encerrar, como o episódio nasceu da Vivian perguntando sobre harmonia, eu queria contar uma história de uma cliente minha. E eu queria que você me dissesse, Ana, o que você acha dessa história, tá? Uma cliente minha, com harmonia em primeiro, mora no Nordeste. Uma pessoa, amiga de um amigo, ligou para ela e falou: olha, eu tô indo para aí e vou ter um evento aí e tal, e não tenho onde ficar. Posso ficar um mês na sua casa? E ela, harmonia em primeiro, para evitar conflito, para não se posicionar, falou: tá bom, pode. E a pessoa foi e ficou 2 anos na casa dela. E ela não conseguia colocar a pessoa para fora de casa. Meu Deus. E a pessoa não casou com ela, não, né? Não. Não ficou porque casou com ela. Não foi o caso. Ela extremamente incomodada, o que poderia ser um casamento também, mas não é nesse caso. Ela extremamente incomodada e ela simplesmente não conseguia falar para a pessoa: pô, tchau, vai embora. E quando a gente conversou numa devolutiva do relatório dela, né? Ela me contou isso e, como eu disse, harmonia em primeiro, ela começou a perceber coisas na vida dela que foram semelhantes. Por exemplo, relacionamentos que ela não conseguia sair, dinheiro emprestado que ela não conseguia cobrar e coisas do tipo. Ou seja, ela tinha um porão gigantesco do harmonia que ela não conseguia lidar com isso. Você acredita que uma pessoa que tem, óbvio, talvez não tão extremo quanto esse caso, mas que tem esse tipo de comportamento, poderia usufruir bastante de um entendimento maior sobre comunicação não violenta? Sim. Se ela conseguisse entender as necessidades que ela está atendendo quando ela tem esse tipo de cena. Que alguma coisa ela está ganhando, né, Ana? Porque ela está ganhando. Gente, a mulher que fica num relacionamento abusivo, eu tô falando, a mulher, existe relacionamento abusivo com o homem também, tá? Mas hoje em dia, a gente fala muito da violência contra a mulher. A mulher, quando ela fica num relacionamento abusivo, ela tá atendendo uma necessidade dela ali. E não é a necessidade, veja, eu não tô dizendo que ela tem necessidade. Não é de abuso a necessidade. Tá? Não é disso. Mas ela tem uma necessidade, às vezes, de segurança financeira, que ela poderia se dar, mas como ela não tem confiança nela mesma, ela acha que ela depende dele. Às vezes, ela pensa assim, ela tem uma necessidade de ser útil, ela tem uma necessidade de, tadinho, ele bebe, e eu sou a pessoa que cuida, e eu sou a pessoa... Né? Eu tive uma amiga que passou por uma cena como essa sua. Ela recebeu uma pessoa na casa dela que ficou 6 meses. Era uma conhecida dela mesma, que estava voltando para o Brasil, era uma brasileira, e ela perguntou: posso ficar na sua casa? E ela disse: pode. E a gente se encontrou semana retrasada, e ela comentou comigo: nossa, Ana, ela conhece comunicação não violenta através de mim. Ela falou: nossa, eu lembrei tanto de você, porque eu me peguei em cenas tão violentas ali comigo, dizendo sim para ela e não para mim, e eu não conseguia fazer o movimento. Eu falei: então, mas você tem uma necessidade? Ó, existe uma lista de necessidades, né? Eu falei: olha, você tinha necessidade de companhia, porque bem ou mal ela estava ali com você. Você tinha uma necessidade de entrega, porque você estava entregando coisas para ela. Você tinha uma necessidade de significado, porque para você eu estou ajudando alguém que está numa situação difícil. Eu ia levantar a mão aqui para falar do significância, porque o Rodrigo trouxe uma situação, mas eu, por exemplo, poderia viver uma situação como essa, talvez não de tanto tempo assim, mas de me colocar em situações que eu digo sim, porque eu penso que é tão importante aquilo que eu estou oferecendo para aquela pessoa, e o meu significância está me guiando. É o meu caso também. Lembrando que esse caso não foi comigo não, viu, Ana? Você falou aí, parecido com esse teu caso, as pessoas vão achar que foi eu que fiquei na casa da moça, não fui eu, hein? Não, tô brincando. Mas
Mas é interessante isso, né? O Caleb fez um comentário a meu respeito um dia, que ele alugou um apartamento na minha cabeça, sabe? Um triplex com elevador feito pela OAS na minha cabeça. Porque ele fez um comentário sobre comportamentos que ele via em mim, que era eu dizendo sim para coisas que eu eventualmente não devo por conta da significância, por conta de querer ser importante demais. Se ela quisesse respeitar, né, essa necessidade dela de receber, porque ela, né, gosta de acolher, enfim, tem esses talentos, tem essas necessidades para ser atendidas, mas ela quisesse conversar com ela mesma, olhar para dentro e falar, tá, eu vou receber, mas quanto tempo eu dou conta? E aí, na uma hora negociação consigo mesmo. Exatamente. Aí ela expressa essa negociação. Olha, eu entendi que você vem para ficar 1 mês. Tá, são 30 dias. Eu quero combinar com você que realmente 30 dias mais eu não consigo. Porque eu tenho uma necessidade, se você estiver na minha casa, de te dar muita atenção, de fazer a melhor forma possível, de te oferecer realmente tudo, conforto, né? Tudo que eu puder. Mas eu também tenho um tempo determinado para isso. Por que eu estou falando isso? Porque se ela tivesse essa conversa com a pessoa, depois de 1 mês ela poderia resgatar essa conversa. Isso. Lembra que a gente falou isso? Lembra que a gente conversou? E talvez a pessoa dissesse, não, então eu nem vou para sua casa, vou para outra. Isso. Gente, a necessidade de hospedagem é da pessoa. É ela quem tem que resolver também, né? Exatamente. E aí, se chegasse nos 30 dias e a pessoa não se tocasse, aí dá um tiro nela, joga ela para fora. Não, tô brincando. Aí não é violento, aí não é violento, não é uma comunicação violenta, porque não é uma comunicação. Não é nem comunicação. As pessoas me perguntam, Ana, como é que eu uso comunicação não violenta com o outro que não quer nem saber disso? O outro é super violento, o outro não tem... Então, quem quer usar a comunicação não violenta? Você ou o outro? De novo, é aquela história, é a minha necessidade. Usar, entendeu? Eu vou usar. O que o outro vai fazer com isso é o outro. Se eu fiz o pedido e ele disse não, aí ele faz o que ele quer e eu vou usar outra estratégia para resolver. Se eu me expus e ele tirou sarro do que eu falei, tá? Zoou, enfim, brincou, não levou a sério, quando eu faço o movimento de me expor com os meus sentimentos e as minhas necessidades, eu faço com consciência. Não é aquela vulnerabilidade, tá? De na pressa, sair chorando, sair berrando. Isso. Não é disso que eu estou falando. Depois ficar reclamando, culpando. Pô, eu fui vulnerável com você, lembra? Não, é uma vulnerabilidade. É muito de autorresponsabilização mesmo, né? Eu estava conversando outro dia com meu irmão, que é psicólogo, e ele falando que, às vezes, quando a gente abre mão de alguma coisa que a gente queria fazer, porque, sei lá, tem uma regra social que diz que eu não poderia fazer isso. E aí eu vejo alguém quebrando a regra social e fazendo aquilo que eu queria fazer, me dá raiva. Né? E eu não quero que o outro faça. Então eu penso, talvez eu tenho que me esforçar, porque a minha comunicação natural não é não violenta. Minha Vanessa, falando real, minha comunicação natural, quando eu tô na minha essência, desculpa, minha comunicação natural é violenta. Então eu sempre preciso cuidar dela, né? Ativação primeiro, comunicação. Vai sair sem cuidado. Então eu sempre preciso cuidar. Aí eu tô lá cuidando da minha comunicação e o outro não cuida? Como assim que o outro não tá cuidando se eu tô fazendo toda essa força? E o que não tem nada a ver, né? Eu que fiz a minha escolha. E talvez você não queira essa escolha, talvez você pense, porque eu já tive pessoas muito próximas que disseram, olha, muito legal, eu li o livro, mas esse não sou eu não quero. Não sou eu, não tá na minha... é uma escolha, né? Eu não sou Lide com as consequências disso. Dando, né, um spoiler dos bichinhos, a girafa é a comunicação não violenta, e o chacal, aqui em cima, é a violenta. Tá? É o egocêntrico, é o que se põe em primeiro lugar. Por isso que ele está mais alto na hierarquia aí? Da empresa aí? É o chefe. Ele é o chefe. Ele é o chefe. Tô brincando. Todo chefe é chacal. Todo chefe é chacal. Se você é chefe, é chacal. Não, tô brincando. As outras aqui dizem, tá bom, se ele quer ser... Existe a escolha, não é uma pressão. Cheque suas escolhas. Para a gente poder encerrar só, eu queria que a gente resumisse tudo que a gente falou e ouviu aqui em uma palavra. Qual é a palavra que fica na sua cabeça, Van? Consciência. E na tua, Ana, qual é a palavra que vem na sua cabeça? Conexão. Sempre conexão. Muito bom. Na minha vem accountability. Eu quero agradecer para você que ficou aqui com a gente até esse final. Um episódio mais longo, mas muito válido. E vale muito. E a gente vai fazer mais, porque é um tema que tem muito o que falar. E eu acho um tema muito relevante em todos os aspectos da vida, seja nas empresas, na família,
na relação pai-filho. Eu preciso muito disso, então, Ana, vou te explorar e a gente vai falar bem mais vezes aqui. Vou lhe usar. Se você que ficou até aqui ainda não nos assinou, aproveita, corre lá, assina aí, clica no botão follow, segue a gente. Lembra que você pode apoiar a gente aqui nesse QR Code, ó, que é o apoia.se/TPS, e pedir aí, até de repente para vir aqui contar um pouco da sua comunicação violenta pra gente. Compartilhe esse vídeo, comente, coloque suas dúvidas aí. Se você está no Spotify, quero lembrar que se você arrastar a tela para cima, embaixo, aí sempre tem um espaço para você comentar. E quero agradecer a tua presença. Espero que você tenha gostado desse programa. Se foi um episódio bem legal, eu agradeço que você tenha estado aqui. Se não foi legal, a culpa é da Ana e da Vanessa e não minha, porque eu falei que a palavra é accountability. Então a gente se vê na semana que vem, na próxima terça-feira, para mais um episódio desse programa que se comunica com você de maneira não violenta. Beijo. Obrigado, valeu. Ana. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.